possa falar grandemente ao seu coração. Você que nos visita, fique à vontade. É um prazer, uma alegria recebê-los e receba o nosso abraço em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Livro de João, capítulo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Segundo. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram, aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Senhor, Pai querido, Deus amado, pedimos neste momento, ó Deus, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Deus, que a palavra do Senhor venha do trono do Senhor. Venha de encontro às nossas necessidades, ó Pai. Aquilo que estamos precisando, ó Pai. Aquilo que o Senhor quer nos falar, que o Senhor nos fale neste momento, ó Deus. Toque em cada coração, que nós possamos ouvir a Tua palavra, ó Deus, aprender e colocar em prática. É o que nós pedimos, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Sabemos que a palavra do Senhor sempre menciona que aonde Jesus está, há multidão. A multidão está sempre atrás de Jesus. A multidão sempre está seguindo Jesus. E interessante que o texto começa falando no versículo 2:
e grande multidão o seguia. Falando da multidão, aonde Jesus estava, a multidão estava junto, estava perto. E hoje não é diferente. Sabemos que aonde Jesus está, há uma multidão. Amém? Por mais que você possa olhar e falar assim, mas estamos num número reduzido, mas somos a multidão do Senhor. Aqueles que seguem ao Senhor, que andam com o Senhor. E interessante que todas as vezes que fala de multidão, eu lembro de uma coisa, que o Senhor não faz acepção de pessoas, que todos têm o direito de ir até a Ele. Todo mundo tem o direito de conhecer Jesus, de chegar até perto do Senhor, aproximar do Senhor, se misturar à multidão. A multidão significa todos os tipos de pessoas. Pessoas que acreditavam nele, pessoas que tinham fé nele, pessoas que estavam ali simplesmente para ver o que ele iria fazer, pessoas que estavam ali porque gostavam de ouvir o Senhor falar. Tinham todos os tipos de pessoas e hoje não é diferente. Todo lugar que se fala de Jesus, reúne alguém, reúne um grupo, reúne uma turma. Mas nem todos que ali estão com o Senhor Jesus. Esse é o perigo. Porque a palavra do Senhor fala que Ele veio para todos. Ele não quer que nenhum se perca. Mas nem todos o querem. Costumamos dizer que as pessoas estão querendo a bênção, o milagre, mas não querem o dono da bênção. Aquele que realiza o milagre, aquele que faz maravilhas na vida do homem. Muitos o rejeitam, o dispensam, estão ali só para receber, estão no meio da multidão para ver se eles recebem algo. Talvez nós podemos dar um título para essa mensagem, seria: Deus socorre a todos. Amém? Deus socorre a todos. O grande milagre que supre as necessidades. Amém? Estava ali a multidão, o Senhor pregando, o Senhor realizando milagres, o Senhor operando grandes coisas na vida daqueles homens. Como diz o texto, o Senhor estava ali realizando curas, libertando aquele que estava preso. O Senhor estava ali realmente fazendo grandes coisas na vida daquele povo. O Senhor estava ali operando de uma forma maravilhosa. Eles estavam ali caminhando com o Senhor justamente para receber o milagre. O texto fala que eles ficaram o dia inteiro andando atrás do Senhor, ouvindo o Senhor. Aonde o Senhor estava, a multidão também estavam ali. De repente o Senhor observa algo. Ele olha para a multidão e aí ele percebe aquela multidão. Que o Senhor possa estar olhando o meu e o seu coração nessa noite. Ele olha para aquela multidão e ele então observa que eles estavam precisando de algo, eles necessitavam de alguma coisa. Veja bem, irmãos, o Senhor
opera grandemente na vida do homem. Talvez você entrou aqui nessa noite, você veio até aqui com um coração abatido, um coração triste. Talvez você veio por uma enfermidade, por uma necessidade de uma causa na justiça. Talvez você está buscando uma porta aberta, uma bênção do Senhor. Essa multidão não era diferente, eles estavam ali porque eles queriam algo do Senhor, eles estavam buscando algo do Senhor, eles esperavam algo do Senhor, eles estavam aguardando que o Senhor fizesse algo por eles. Mas a multidão permanecia ali. O Senhor então observa a multidão. Aleluias. E Ele então diz para os seus discípulos: alimente-os. Precisamos alimentá-los. Eles estão com fome. Com certeza aquela multidão estava cansada e com fome de caminhar o dia inteiro, de ouvir o Senhor o dia inteiro, sem se alimentar. Estavam ali atrás do Mestre, atrás de Jesus, caminhando com Jesus, ouvindo Jesus, e não haviam alimentado. O Senhor os deu o alimento espiritual. O Senhor os deu a palavra, o Senhor os alimentou, o Senhor os curou, como diz o texto. Trouxeram os enfermos até o Senhor, e o Senhor então ia curando, sarando os enfermos, dando saúde aos enfermos. Que nesta noite o Senhor esteja dando saúde aos enfermos, que o Senhor esteja curando os enfermos. Estavam ali, mas eles receberam. E o Senhor então olhou e viu a necessidade daquele povo, do alimento, o alimento físico. Então Ele vira para os seus discípulos e fala: olha, alimente-os, está na hora. Interessante que a palavra do Senhor nos fala que o Senhor estava testando os seus discípulos. Quando Ele fala com ele assim: olha, vai lá, alimente-os. Ele estava querendo ver o que aquele discípulo iria fazer, se ele iria obedecer, se ele iria questionar. É quando nós pedimos alguém para fazer algo e a pessoa não concorda, questiona, sai resmungando, não faz o que foi pedido e às vezes está sendo testado, está passando por um teste. E como que o Senhor nos testa? Como que o Senhor observa se nós somos fiéis a Ele? Como que Ele sonda o nosso coração e nos coloca em situações para verificar qual vai ser a nossa reação? O que nós vamos fazer? Que decisão que nós vamos tomar? Como que o Senhor faz isso nas nossas vidas? Como que a gente vira e fala: mas que situação difícil que eu passei, mas graças a Deus, Deus é fiel. Eu fiz o que eu tinha que fazer, fiz o que o Senhor ordenou. É um teste. Esse discípulo virou para o Senhor e falou: Senhor, nem 200 dinheiro de pães vai resolver o problema. Não vai adiantar. Sabe o que ele estava falando? O que nós temos não dá para suprir as despesas desse povo. É muita gente, Senhor. O texto fala que é quase 5.000 homens. Então Ele não conta nem mulheres nem criança, só os homens. Quase 5.000 homens. Então tinha uma multidão tremenda ali. E os discípulos não sabiam como que nós vamos fazer.
não adianta comprar os pães que não vai dar certo, não vai dar para todo mundo, não vai adiantar. E a multidão estava ali, esperando por um milagre. Quando Filipe diz para o Senhor, só temos 200 dinheiros e não vai dar. Irmãos, podemos imaginar a aflição. Você já viu quando você está fazendo uma festa na sua casa, dando uma recepção, fazendo algo, e você chega e está vendo, quando você olha, o salgado não vai dar, o suco vai acabar, o refrigerante não vai dar, vai acabar. Você olha o tamanho do bolo que você mandou confeccionar, você vê que o bolo, o tamanho foi errado, o bolo ficou pequeno, não vai dar para todo mundo, não vai dar para servir a todos. E você então faz o quê? Entra em desespero. É uma reação normal nossa. Isso é nosso. Desesperar, ficar com medo. O que vai acontecer? Como que eu vou fazer? Onde que eu vou comprar mais? E se não tiver dinheiro? E se o dinheiro não der? Se o cartão tiver estourado? O que fazer? Como que nós vamos responder para o mestre? Jesus estava ali. Filipe falou com ele: Jesus, não vai dar. Jesus, é muita gente. Jesus, o dinheiro é pouco. O que nós vamos fazer? De repente, André olha talvez para o lado, vê um menino, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Veja bem, irmãos, olha como que Deus é maravilhoso, como que Deus trabalha naquilo que nós temos, como que Deus trabalha com o que nós temos. É certo que a nossa fé é que vai mandar, é a nossa fé no Senhor é que vai dizer o que vai acontecer e o que não vai acontecer. André então vira e fala assim: olha, tem um menino aqui. Irmãos, se 200 dinheiro não daria, 5 pães, o que você faz com 5 pães? É a mesma coisa de eu chegar aqui e falar assim: irmãos, olha, ficamos aqui o dia inteiro, agora estamos precisando de nos alimentar, mas olha, só tem 5 pães. O que nós vamos fazer? Talvez André, quando fala com o Senhor, André fala com uma outra visão de Filipe. Filipe falou com o Senhor com uma visão de quem estava com uma fé pequena. Não vai dar, não vai ter jeito. Ele viu só a quantidade de pessoas. Ele não prestou atenção de quem estava do seu lado. Era Jesus. Amém? Você entende isso? André não, André entendeu. Quando André fala: olha, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Com certeza André fala isso com uma visão, com uma fé tremenda. André fala isso crendo no poder do Senhor Jesus. E nós podemos dizer nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, que há cura neste lugar nesta noite. Que o Senhor está suprindo a sua vida. O Senhor está liberando um milagre sobre a sua vida. O
O Senhor está derramando agora do seu milagre e da sua unção. André então fala, olha, só 5 pães e 2 peixes. O Senhor então diz para ele, pede o pessoal para sentar. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Senhor nos ensina coisas tão maravilhosas. Eu aprendo aqui obediência. Obediência e fé. Porque se o povo se recusa a sentar, o povo poderia ficar rebelde, o povo poderia começar a murmurar, achar ruim. Porque o texto fala que a alva era alta, o chão estava molhado. Eu não vou sentar em qualquer lugar. Sentar para quê? O que ele vai fazer? Eles poderiam começar a reclamar, irmãos. O texto não fala isso, mas o texto fala que eles o atenderam. Eles sentaram. Quando Jesus fala para André, fala com eles então, para sentarem. Vocês já repararam que toda a ação do Senhor Jesus, ela procede de uma obediência? Sempre ele pede uma obediência, ele fala algo para ver se o povo vai obedecer, para ver se realmente o povo o aceita. Olha, fala com eles então para sentar. E eles se sentaram. Aleluias. Glória a Deus. Pois que eles assentam, já pensou, irmãos? O que será que Jesus vai fazer? O que vem agora? Ele já está lá com os pães, com os peixes, nos mandou assentar. O que esse homem vai fazer agora? Deus socorre a todos. Amém? Eu aprendo nesse texto que o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus mandou que todos assentassem, sinal de reverência, sinal de obediência e de fé. Reverência ao Senhor. Nós nos sentamos, nós reverenciamos ao Senhor, reverenciamos a sua palavra, nós obedecemos ao Senhor, nós obedecemos a sua palavra, nós temos fé no Senhor, nós temos fé na palavra do Senhor. Então o que você veio buscar nesta noite? O que você veio pedir ao Senhor? Sonda o seu coração e fala com Ele: Senhor, eu estou aqui para buscar a minha bênção. E eu creio, é fé. Nós somos movidos por fé. É pela fé. Interessante que o Senhor então pega aqueles pães e os peixes. Eu imagino que o Senhor o abençoa. E como diz o texto, ele começa a passar para os seus discípulos. Ele começa a distribuir para os seus discípulos. E vai distribuindo, e vai distribuindo. E como diz o texto, se você tem condições e consegue imaginar isso acontecendo, passando, 5 pães e 2 peixinhos, e ali vai passando, e passando, e passando para os seus discípulos, e os seus discípulos passando para a multidão, e não acabava, e ele continuava passando, e eles continuavam a receber, o milagre que vem do Senhor. O milagre é do Senhor, o milagre vem do Senhor. E eles foram distribuindo, e não acabava. O texto fala que o Senhor foi distribuindo, e eles distribuíram os peixes, distribuíram os pães, todos se alimentaram. Aleluias.
glória a Deus. O Senhor supre todas as necessidades. Eu creio nesta palavra. Eu creio no milagre. A palavra do Senhor diz que não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Não há nada. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Todas as coisas estão no controle do Senhor. Tudo é patente aos seus olhos. O Senhor sabe de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Aleluias. Glória a Deus. Não sei o que você está passando. Não sei qual é a sua dificuldade. Não sei qual é a sua necessidade nesta noite. Mas que o Senhor esteja te sondando. E esteja vendo a sua necessidade. Que o Senhor venha te suprir nessa noite. Que o Senhor venha derramar sobre a sua vida a unção da cura nessa noite. E Ele então distribui. Aquela multidão é alimentada. Aquela multidão recebe o alimento. Eles receberam o alimento espiritual, que foi a palavra do Senhor. Receberam o alimento físico. Receberam a cura. Receberam o milagre. E o Senhor está ali então. Sobra ainda alguns cestos com pães e com o peixe. E aqui o Senhor nos dá mais uma lição entre tantas, que nós não devemos desperdiçar nada. Amém? Recolhe o que sobrou. Com certeza, eles distribuíram entre eles, ou levaram para alguém, fizeram algo com o que sobrou, continuaram alimentando daquele peixe, daquele pão. E o Senhor então nos mostra que nós temos que utilizar aquilo que sobrou. Amém? Glória a Deus. Então aquele povo, aquela multidão, ao ver aquilo acontecer, ao ver o milagre acontecer, olharam para o Senhor e falaram: este é verdadeiramente o Filho de Deus, o profeta que há de vir, o profeta que deveria de vir. Jesus é o Messias. Ele está aqui nessa noite, pronto para te abençoar, pronto para derramar sobre a sua vida o milagre da cura. Que o Senhor venha te libertar, que o Senhor venha te salvar, que o Senhor abra portas nesta noite. Se houver alguma porta que esteja fechada, que seja aberta em nome de Jesus. Aquilo que você veio buscar, que você receba nesta noite, receba o seu milagre. Não seja simplesmente um participante da multidão, não simplesmente um seguidor da multidão. Sirva ao Senhor, se renda para o Senhor, receba, busca o seu milagre, clame ao Senhor pelo seu milagre. Fale com o Senhor nesta noite, abra o seu coração para o Senhor e fala com Ele: Senhor, eu recebo nesta noite o meu milagre. Amém? Tenha fé, coloca a sua fé em ação. Fé a gente necessita, perdi a palavra.
Exercita, amém. Fé a gente exercita. Então, coloque sua fé em ação. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e agora nós vamos orar. Nós vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos. Aquilo que você entrou aqui nesta noite para buscar. Este é o momento de você falar com o Senhor. Abrir o seu coração e falar com Ele: Senhor, aumente a minha fé. Senhor, acrescenta fé na minha vida. Seja qual for o problema. Agora é você e Deus. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a barreira, você vai entregar para o Senhor agora. Nós vamos estar orando. Também nós vamos aproveitar e orar pela vida da Raíssa. Aquela criança que está hospitalizada, Senhor, faça um milagre. Que a igreja continue orando, ela vai fazer uma cirurgia na segunda-feira. Que a igreja continue orando para que o Senhor realize um milagre na vida dela. Em nome de Jesus, continua de olhos fechados. Senhor Deus Pai, Deus poderoso, ó Deus, nós cremos no Senhor, ó Pai, nós confiamos no Senhor, ó Deus, e sabemos, ó Pai, assim como o Senhor, ó Deus, multiplicou o Senhor.